Fala, galera esperta! E aí, todo mundo preparado aí para uma revisão? Galera, é o seguinte, Rogério, durante a aula pedimos para que o aluno, na verdade, nós pensamos que levamos ao aluno a algumas reflexões. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Algumas reflexões sobre a atitude do dia a dia em relação ao meio ambiente, em relação ao consumo, em relação à sustentabilidade. Exato. Não é isso? Muito bem. E isso está tão em voga, está tão atual, que realmente isso torna-se urgente. Isso é urgente, porque a natureza não espera. Exatamente, É galera. isso? Muito bem. Nós somos bilhões de pessoas. E a natureza ela não se regenera à mesma velocidade que a humanidade se reproduz, não é isso? Exatamente. Beleza? E só relembrando, né, que essa quantidade de seres humanos que hoje tem no nosso mundo também está relacionado ao nível tecnológico que a gente vive, né, a medicina altamente avançada. Muito bem, Não é galera. Isso mesmo. E a gente tem que se readequando nesse mundo e pensando em realmente fazer essa sustentabilidade, porque senão a gente não consegue ter um planeta saudável para gerações futuras. Exato, galera. É isso? Muito bem. Então, vamos lá para a aula de revisão que já começou, né? Começou a aula 11.2. Beleza. Falamos aí sobre a questão aí do desenvolvimento sustentável e questões ambientais, né, professor Jorge? É isso aí. E então, ó, desenvolvimento sustentável, ele é diferente, ele é contraproducente, ele é contraditório ao crescimento econômico. A gente a humanidade está buscando fazer, Rogério, grandes esforços nesse sentido. Exato. De fazer com que nós tenhamos o crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. É isso que a gente quer, este equilíbrio. Beleza, aí nós demos várias dicas como vamos atingir o desenvolvimento sustentável, né? Então, uma das primórdios do básico que a gente tem que reconhecer é que os recursos naturais, eles são finitos, né, professor Jorge? Finitos, ou seja, acabam. Exatamente. A gente precisa traçar, como iniciamos falando, né? A gente precisa de novos modelos de desenvolvimento econômico para a humanidade. Muito bem. A gente tem que usar os bens naturais, como a água, por exemplo, a madeira, não é isso? A terra. Usar com critério e planejamento, porque se você não planejar, se você não cultivar bem uma terra, até o solo você perde. Exato. Não é isso, Rogério? Muito bem, professor. Então, estamos falando isso para alunos que sabem muito bem disso, que trabalham no campo. Muito bem. Beleza, olha só, consumo da água no mundo. Então, galera, olha só, a agricultura é um grande gargalo aí em relação ao consumo de água. 70% é para a agricultura. A indústria fica com 22% e o uso doméstico 8%. Beleza? Então, a gente tem que ver aí que consumimos muita água ainda na agricultura. E, obviamente, a gente precisa rever a forma como se consome água na agricultura, Rogério. A gente tem que rever, porque tem muitos lugares que não tem um critério ou uma técnica adequada da utilização da água na agricultura. Às vezes, as empresas agrícolas ou agricultores mesmo, às vezes não têm uma técnica
adequada e gasta água mais do que o necessário. Exato. Você quer um exemplo de quem que tem um gerenciamento desta água de uma forma muito precisa e adequada? Israel. O sistema deles da água que utiliza-se na agricultura é computadorizado. Tem o tempo certo, a hora certa, naquele dia em cada planta. Sabe-se até quantos ml vão cair em cada planta e ainda calculando, fazendo cálculo baseado no tamanho daquela planta. Agora, você falando isso, eu lembrei de um equipamento via satélite que foi comprado pelo Brasil agora recentemente para evitar essa questão da água, né? O desperdício da água. Isso. E falava o seguinte, ó, que ele consegue monitorar a partir das ondas, passando na cidade, principalmente ali do Sudeste, onde foi implantado, captar onde possivelmente está tendo vazamento nas encanações subterrâneas. Uma tecnologia israelense. Então é bem interessante, porque eles conseguem verificar, a partir do momento que o sensor identifica naquela água uma grande quantidade de cloro, isso representa que está tendo um vazamento lá no interior. E aí vai entrar depois a empresa local responsável pela água para identificar. Então, olha só, a preocupação da água, né, a nível Brasil aqui, um grande ganho. Então, a crise hídrica, ela é um problema que já atinge vários lugares do mundo, tá? E não pense que isso não chegou aqui no Brasil. Temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Exato. É isso? Muito bem. Ainda assim temos problemas de água. Temos problema de água potável. Nem todo mundo tem água potável, Rogério. E onde tem muita gente, não tem a mesma disponibilidade de água, né? Como a gente vê aqui nessa distribuição da água. Não é isso, Rogério? Exatamente. Falamos até durante a aula, falamos principalmente aqui da região Sudeste, essa situação aí que mostra que a gente vai encontrar no Sudeste 41% da população do Brasil, quase 42%. E quando a gente fala da disponibilidade da água doce, apenas 6%, né? Desproporcional, né, professor Jorge? Uhum. Da mesma forma, na Amazônia, a gente tem aí o quê? Agora, o contrário. Uma menor população, apenas 8,6% da população brasileira. E nessa região nós temos aí 68% da água doce do Brasil. Beleza. Então, gente, consumo consciente, né? Vamos aqui novamente falar que a consciência ela é pessoal. Eu não conscientizo ninguém. A gente sensibiliza, a gente procura sensibilizar as pessoas. Exatamente. Passando informações, não é isso? Para que a pessoa tome suas decisões. Beleza? Rogério, e aí também tem a questão do desmatamento, que também é preocupante, porque o que se desmata aqui, por exemplo, na Amazônia, interessa ao mundo, né? Exatamente. Então é mais uma situação a ser revista na questão ambiental do mundo. Muito bem. É isso? Exato, professor Jorge. Beleza, galera. Vocês têm aí uma tarefinha aí para fazer. Façam daqui a pouco. A gente volta aí para ver se todo mundo acertou tudo, beleza? Até mais. Fala, galera esperta! E aí, fizeram a tarefa? De boa, tranquilão, só na manha? E aí, Rogério? Tá tranquila mesmo. Tranquilidade total? Tranquilidade total da Se galera. deram bem, o que você acha? Com certeza. Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. E mel. Beleza. Vamos só constatar que vocês acertaram tudo. Vamos lá no quadro. Bora. Bora que o professor Jorge tá aí, ó, ansioso para conferir o resultado, né, professor Jorge? É isso aí. Questão 1. Vamos lá. A disponibilidade de água no Brasil é elevada, se comparada com a de outras regiões do mundo. No entanto, quando se considera o potencial hídrico do território e a distribuição da população brasileira por regiões, notam-se a distribuição desigual do recurso e a possibilidade de escassez hídrica. B. A homogeneidade da matriz energética nacional e o predomínio de assentamentos litorâneos. C. A transposição do recurso e a criação artificiais de demandas. D. A valorização de áreas bem abastecidas
e o fluxo migratório de transhumância. E aí, a perda do recurso por mau uso e o desequilíbrio na ocupação de bacias hidrográficas. E aí, Rogério, tá tranquilo? Tranquila demais essa questão, galera. Falamos agora, né? Exatamente. Falamos agora no resumo. O que tu acha? Eles acertaram? Na hora. Fechou, meu amigo. Então, a distribuição em relação ao território brasileiro, ela é desigual. Aquele mapa que você colocou na aula, Rogério, que nós colocamos na aula, é muito interessante porque mostra aquela desigualdade. Exatamente. O aluno que entrou lá no material e viu novamente aquele mapa, ele percebeu que é muito desigual. Enquanto, por exemplo, a gente pode falar que o contraste maior no Brasil está relacionado à Amazônia, né, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e o semiárido. Exatamente. O Nordeste brasileiro. Muito bem. É isso? Exato, professor Jorge. Então, sem mais delongas, parabéns a todos que acertaram essa questão aí. Ó. Próxima, olha só, Rogério do Céu. Uma questão de Enem. E Bora. aí? Assinale a alternativa que melhor retrata a ideia transmitida no cartoon de Scott Willis, traduzido para o português. Aí ali tem um carro, né? Olha só, galera, o que vocês têm que observar? São duas pessoas, uma num carrão, numa limusine, e um outro ali em cima do seu jegue ali, não sei se é um jegue ou um bode, Rogério. Eu acho que é um burro. É um burro, né? Um burro, um jegue, um bode, beleza. É um animal ali e ele é provavelmente a condução dele, né? É. E ele tá ali derrubando a árvore, não é isso? Exatamente. E aí, no carrão tem uma pessoa, que a ideia é o aluno entender que aquela pessoa é um burguês, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa, um empresário, não é isso? Mas, olha só, a charge dá uma outra informação, ó. Ela também representa os países desenvolvidos. Exato. Não é isso? Obviamente, se ele está falando que o que está no carro e é uma pessoa milionária, um rico, um grande empresário, está dizendo que é dos países desenvolvidos, obviamente que o aluno tem que entender que aqui é um país pobre. Não é isso? Muito bem. Aí ele fala, o ricão lá, né? Ei, amigo, precisamos dessa árvore para nos proteger do efeito estufa. Olha só. E mais uma imagem aqui, se você perceber bem, é o dióxido de carbono saindo, né, do Muito veículo. bem. Beleza? Então está analisado aí. Vamos ver se algo tem nesse sentido aí. Beleza. A consciência ambiental cresceu bastante nas últimas décadas, especialmente nos países subdesenvolvidos, em função dos perigos ocasionados pelo efeito estufa. B. Os países desenvolvidos culpam os desmatamentos pelos problemas ambientais, negligenciam os danos ocasionados pelo seu elevado padrão de vida. C. O automóvel particular é o grande culpado pelos desmatamentos que ocorrem nas florestas tropicais do planeta. Olha só, Rogério, o automóvel, ele é o grande culpado. Ele pode ser um dos grandes culpados pela poluição atmosférica, né? Exatamente. D. A falta de consciência ambiental nos países subdesenvolvidos leva a desmatamentos ocasionados por populações pobres e famintas. E letra E. Tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos têm a mesma percepção a respeito dos problemas ambientais e, em particular, sobre o efeito estufa. E aí, Rogério? Tu acha que os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos têm a mesma percepção a respeito dos problemas ambientais? Não, né? A gente está lá, quando estiver lá no terceiro ano, a gente vai até falar, né, do conflito norte e sul, né? Exatamente. O norte desenvolvido contra o sul subdesenvolvido. Muito bem. Então não tem a mesma percepção. A falta de consciência ambiental nos países subdesenvolvidos leva a desmatamentos ocasionados por populações pobres e famintas. Olha só. Às vezes, quem faz isso não são populações pobres e famintas,
são empresas, são multinacionais. Muito É bem. isso? Exatamente. A serviço do grande capitalismo. É isso? Do grande capital. Então, não pode ser a letra B, queridos alunos. O automóvel é o grande culpado pelo desmatamento. Me diga, o automóvel é movido a lenha? O automóvel é feito de madeira? Não, então isso aqui está fora de contexto. B. Os países desenvolvidos culpam o desmatamento pelos problemas ambientais e negligenciam os danos ocasionados pelo seu elevado padrão de vida. E aí, Rogério? E aí, no caso dessa aqui, ó, os países culpam os desmatamentos pelos problemas ambientais, na verdade, culpam os países subdesenvolvidos, né? Isso. Então não pode ser essa também, né? Não. Só sobra uma. Olha aí, galera. Então... Opa, não, peraí. Essa aqui, Rogério. Os países desenvolvidos culpam o desmatamento pelos problemas ambientais e negligenciam os danos ocasionados pelo elevado padrão, né, de vida. Isso está certo, Rogério. Olha só. É verdade. Eles culpam, né, o desmatamento pelos problemas ambientais. Inclusive... Sim, e aí, no caso, também culpam os países subdesenvolvidos, por isso que eu falei, exatamente. né? E os danos ocasionados pelo elevado padrão de vida. Exatamente, por isso que era para ter colocado aí, culpam os países subdesenvolvidos, Isso. né, pelos desmatamentos, pelos problemas ambientais. E aí eles acabam o quê? Negligenciando o quê? Esses danos ocasionados pelo seu elevado padrão de vida. Exatamente. Porque o elevado padrão de vida, que é o consumismo, né, que eles estão consumindo em grandes quantidades, gera dano também ao meio ambiente. Beleza, e vamos ver o que está errado. A consciência ambiental cresceu bastante. Isso aqui é uma interrogação. O que está a serviço do capital geralmente tem um problema muito grande de consciência ambiental, né? Exatamente. Então não vem crescendo bastante, não. O que há é esse despertar Muito para bem. o problema ambiental no mundo, né? Muito bem. Especialmente nos países subdesenvolvidos, não, a gente ainda tem muito desmatamento, tanto na Amazônia quanto na África, né? Beleza. E aí, não só nos países subdesenvolvidos, né? Essa consciência cresceu sim, mas em uma escala global, né? Que Isso. hoje, quando a gente fala de meio ambiente, uma escala global preocupa-se com o meio ambiente. Beleza, galera, então, letra B. É isso mesmo. Próxima. Questão 3. Ao final do milênio, tem-se registrado problemas ambientais de tal ordem que a humanidade começa a questionar o comprometimento da vida no planeta nos próximos séculos. Países do Norte e do Sul concordam quanto à estratégia do desenvolvimento sustentável, ainda que discordem sobre a responsabilidade de cada parte na degradação do meio ambiente, o que foi visto na questão anterior, né? Então, a estratégia do desenvolvimento sustentável é inspirada pela ideia de que, vamos lá, o Norte sustentará o desenvolvimento do Sul. B. O Norte sustentará a preservação ambiental do Sul. C. O Norte e Sul sustentarão seus próprios desenvolvimentos. D. O Sul admite que só haverá desenvolvimento se houver comprometimento ambiental. E aí, Norte e Sul precisam sustentar os seus desenvolvimentos sem comprometer as gerações futuras. Isso é sustentabilidade. Isso mesmo. Sem mais delongas, os alunos lembraram que isso aqui está lá no começo da aula. O mundo desenvolvido e também o mundo subdesenvolvido. Todos temos que desenvolver, se despertar para a consciência. Beleza. Beleza, parabéns aí a todos que acertaram. Questão 4. As cidades normalmente são as mais afetadas por inundações, enchentes e deslizamentos. Muito embora as inundações sejam fenômenos naturais, as mudanças nas formas de uso e ocupação das cidades incrementam esse fenômeno, que se tornam potencialmente mais perigosos. Caracteriza exemplos de intervenções nas cidades que potencializam os fenômenos naturais de inundação. Potencializam, tá? Então intensificam, né, as inundações. A construção de piscinões e a ocupação de mananciais. B. A impermeabilização do solo e o desassoreamento dos rios. C. A dragagem dos rios e a remoção da mata ciliar. D. A interferência nos cursos d'água e o descarte irregular de lixo.
E, letra E, a adoção de barragens e o emprego de cisternas de imóveis. Rogério, sem mais delongas, o aluno vai lembrar que há interferência nos cursos d'água e o descarte irregular de lixo. Isso aqui pode ir para o esgoto, que pode, né, fazer ali ficar aquele esgoto E aí tampado, pode né, e vai transbordar. Exatamente. Um exemplo. Beleza? Tranquilo. Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. Questão 5. As piranhas são peixes carnívoros capazes de devorar um boi ou um homem em alguns minutos. Os jacarés alimentam-se de piranhas e conservam o equilíbrio natural. Com a moda de usar sapatos e bolsas feitas com o couro de jacaré, houve uma caçada muito grande a esses animais, que chegaram a quase a desaparecer. Com a diminuição do número de jacarés, as piranhas aumentaram em grande quantidade e, em muitos rios brasileiros, colocam em perigo a vida do gado e dos homens que tentam atravessá-los. Olha aí, uma reflexão, né, sobre a questão do desenvolvimento. Vamos lá. Reflita e disserte sobre a interferência humana no equilíbrio natural. Então, galera, a gente traz uma sugestão. Se você escreveu algo parecido, né, professor Jorge? Está de acordo. É lógico que não vamos escrever igual, né? Que isso aqui é uma resposta nossa. Pessoal. Pode-se observar que a interferência do homem no meio natural causa desequilíbrio ambiental e drásticas alterações nos ecossistemas. O exemplo ilustrado na questão é fundamental para se compreender que a interferência humana no equilíbrio natural tende a acontecer de maneira responsável. Alerta-se também sobre o consumismo, que, em resumo, é a principal causa desse desequilíbrio, pois a natureza não é vista como meio de vida, mas sim como fonte de lucro. Então, é uma questão bem simples. Se você lê o texto, do próprio texto dá para responder. Então, foi bem suave essa questão. Beleza, galera? Até o nosso próximo encontro. Tchau! Valeu!